Bom, pessoal, hoje a gente vai para a sexta e antepenúltima aula deste terceiro ano de seminário, com um tema bastante espinhoso e com algumas hipóteses, né, que a gente vai trabalhar questões de transmissão, de continuidade, de, de ruptura também, envolvendo transmissão, informação e psicanálise, e aí tentando já responder em alguma medida, né, sobre essas possibilidades de uma transmissão, formação clínica psicanalítica, sempre em contexto para-institucional e de uma forma mais geral, fazendo algo que é importante para quando a gente vai operar desde o inconsciente, que é pensar transferência e gozo, tá? Transferência e gozo, haja vista que toda formação de laço social, ela sempre, promove um tipo de economia no seu funcionamento, né, é por isso que existe o laço social, porque tem uma economia, alguma troca que fica em jogo. Então, a aula de hoje, ela se chama Sobre o desejo de transmissão, continuidade e o desejo de aniquilação, predação, instituição e gozo. Percebam bem que não foi nomeado, né, desejo de ruptura, mas desejo de aniquilação. E isso eu acho que já dá uma dica interessante de algo que a gente vai trabalhar hoje, porque mesmo quando certas formações institucionais, grupais, coletivas se iniciam a partir de uma ruptura, de uma exclusão, de uma excomunhão, a gente se mantém dentro de um laço. O laço, ele persiste. Tá? Então isso vai ser bem legal para falar. Eu acho que eu escolhi, né, tanto o texto do Lacan quanto o do Miller, que nós pensamos, eles tratam disso, né, de que algo persiste sempre, mesmo quando a gente fala de ruptura. Então a sugestão é pensar esse desejo de aniquilação, pensando tanto desejo de continuidade quanto desejo de predação, como algo que fazem parte do estabelecimento de laço, da transmissão e, portanto, da vida institucional, né? E claro que aqui a gente pensa a psicanálise instituição, a psicanálise enquanto uma instituição, tá bem? Não sei se você quer comentar algo, Ana. É, eu ia começar, quando começasse a falar, eu ia começar dizendo daquilo que eu questionei a você, né? Que eu perguntei sobre o título que você deu, continuidade, porque eu entendo que a transmissão se dá em descontinuidades. Uhum. Mas acho que daí a gente pode ir desenvolvendo. Tá, legal. Queria começar com um pequeno comentário a propósito de Max Weber, a propósito da passagem de uma seita para a religião, né, que é um pouco comentado ali até nas questões que o Viveiros de Castro nos traz, a propósito das leituras sobre ritual, sacrifício, totemismo. E o Weber, ele tinha uma leitura sobre instituição, claro, muito abarcada nas pesquisas dele sobre religião, e tinha a ver com essa passagem de uma seita para a religião, né? E a seita, ela se organiza em torno do carisma, ou da carisma, né? Que é esse a mais que detém certos personagens. E a passagem de uma seita para a religião é quando esse a mais, a carisma, passa a ficar encarnada, depositada na instituição, na sua hierarquia, no seu funcionamento. Um exemplo mais conhecido disso é da Igreja Cristã, né, antes da cisão entre a católica e a ortodoxa. Carisma seria aquilo que detém Cristo, não o Messias. Já
A passagem para a religião organizada é quando a estrutura hierárquica, organizacional, ela encarna mais essa de ritos e de códigos de transmissão. E acho que escolhemos iniciar essa aula a partir do texto da Radmila Ziguris, né, Escola da Rua, texto que circula seguidamente aqui, ele foi bastante lido nos últimos anos, até para pensar não só as questões de coletivos, de psicanálise, mas um trabalho incessante sobre o poder na política psicanalítica que tem sido feito aqui no contexto brasileiro da psicanálise, talvez mais do que fora do Brasil. Né? A gente se colocou a pensar as instâncias de poder na psicanálise. E a Radmila Ziguris, ela vai contar desse paciente que vem vê-la um tempo depois, 15 anos depois da sua análise, né? E é um paciente que teve essa pergunta, né, de qual era a escola dela. E ela responde algo, né? E essa resposta tinha uma série de níveis, né, que a gente poderia considerar o nível imaginário, que é quase o nível do embate na transferência, que é na pergunta sobre o pedigree do analista, de que escola você vem, qual é a sua filiação. É uma pergunta que eu não sei se é tão comum aqui no Brasil, mas na Europa, sim, quando a gente começa a conversar sobre psicanálise com pessoas, eles rapidamente nos fazem essa pergunta, né? Com quem você se analisou, né? De que escola, como é que isso funcionava? Uma pergunta de pedigree, que eu costumo chamar. E ela responde a escola da rua. E foi uma resposta que teria uma dimensão imaginária, transferencial, porém eu acho que a gente pode pegar nas três dimensões, né, do imaginário, do simbólico e do real, para dizer sobre essa resposta dela. Na dimensão imaginária foi uma resposta diante de uma contestação, né, quando o paciente a identificava, né, dentro de um determinado nível, né, uma identificação de traço. Então, da rua como uma contraposição à própria pergunta do paciente. Depois, num nível simbólico, isso tinha a ver com algo passível de ser uma intervenção, né? E aí ela traz algo da história do paciente, um paciente cuja mãe, extremamente ansiosa e angustiada com a circulação libidinal do paciente fora de casa, o interditava de sair, de andar na rua. E a resposta tinha a ver também com esse ir além do Édipo, né, da economia libidinal, portanto, da interdição edipiana e da interdição não só de sair, mas de circular em outras identificações objetais. E na terceira, né, dimensão que a gente pode ter, que eu acho que é mais importante para a gente nas minúcias de hoje, tinha a ver com a dimensão do real, da resposta dela, né? O que é a rua, escola da rua. O que se ensina na escola da rua, a rua sendo tanto as outras línguas, as outras regras, os outros desejos e, portanto, um gozo outro. A rua é uma forma de gozo outro, de gozar outramente, né? De se ligar outramente num laço que é social. Que acho que bem importante só situar alguns comentários a propósito do que diz a Radmila Ziguris, né? Acho que ela tem algo que me chamou bastante atenção, que é o seguinte, é igual o dela, depois algo do Lacan. A resposta inconsciente do analista tem a ver não apenas com o que se refere à história do analisando, mas também
àquilo que diz respeito à história pessoal, desconhecida ou recalcada do próprio analista. Numa certa ótica, poderíamos afirmar que a contratransferência precede a transferência. Levar em conta a transferência do analista é o instrumento mais precioso de uma análise. Espera aí que vocês sumiram na minha tela. E essa é uma frase que depois vai aparecer um pequeno comentário do Lacan que eu já gostaria de pontuar nesse capítulo, né, que a Ana sugeriu para a gente, no seminário 17, nessa lição do seminário 17. Que na lição anterior, o Lacan termina a lição falando o seguinte: o analista é a causa do desejo do analisando. A gente pode ler de uma série de formas, né? É o analista, a presença dele e ele se colocar enquanto objeto posto, objeto do silêncio, objeto pequeno a, que é o que mantém o sujeito produzindo significantes secundários, né, S2, de modo a criar, achar seus significantes mestres singulares, né, indo para além dos significantes mestres nos quais ele está determinado. Porque a psicanálise, ela trabalha essencialmente com isso, né? Se há um grau de liberdade para a gente, é conhecer as nossas determinações. Teve um debate interessante no Psopol na última quarta sobre o amor, que ficou bastante em cima dessa história da contratualidade. A liberdade é conhecer as determinações. E aí Lacan começa falando isso, né? O analista enquanto causa do desejo do analisando. Porque o analista, ele está recalcado na história do paciente. Né? E essa é inclusive uma ruptura possível e constante da psicanálise para com as outras formas de psicoterapias, em que o analista está incluído no laço social do paciente, está incluído no inconsciente do paciente, aparece enquanto recalque, portanto, enquanto causa de desejo. E aí eu acho que o que a gente entra hoje de uma forma mais agressiva, doravante, o analista, ele entra na história do paciente a partir da própria história de transmissão da psicanálise até o analista, nas suas transmissões e nas suas rupturas, nos seus interditos, nos seus fantasmas. Tá? Então, acho que eu queria seguir aqui, pensando esses dois comentários, para colocar cinco questõezinhas, assim, né, que eu acho que vou esperar para a gente ir desnovelando hoje. Uma que é o saber e a formação do psicanalista, entre a rua, instituição e corpo. Depois, instituição, burocracia e transmissão. Na sequência, o real, o inconsciente e o gozo. Quatro, instituição, discurso e laço social. E, por fim, perspectivas antropológicas e filosóficas, tendo em vista que é uma hipótese que a gente tem, se tem uma novidade que a psicanálise oferece para a cultura, é de um laço social, onde aquele que seja o agente do discurso, o analista, se coloque como outra coisa além de dono do saber ou da verdade. E é nesse âmbito desses cinco apontamentos que vou tentar navegar hoje. Quer partir um pouquinho, Ana? Eu preparei alguma coisa aqui
Muito legal isso que você coloca, Gabriel. Eu preparei alguma coisa, vou ver se eu consigo recortar, porque eu achei que ia falar mais depois só de você. Mas vamos ver se eu consigo fazer isso. Primeiro, eu posso me apresentar? Por favor. Eu tô vendo, não, eu não tô vendo você e não tô vendo todo mundo. Acho que é a minha. Vocês me veem, me ouvem? Sim, perfeitamente. Sim. Tá. Eu sou a Ana e sou orientanda no mestrado do Gabriel. E eu sou uma analista em contínua formação, que tem um trabalho em coletivo, além das outras práticas dessa formação. E é um trabalho aqui com o coletivo Estação Psicanálise de Campinas, em Campinas, e eu vou tentar trazer algumas coisas que eu considero que é uma espécie de leitura que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Assim. É uma leitura que eu faço do tema que o Gabriel está tratando, que é um tema muito caro para a minha formação e também para a pesquisa que eu estou desenvolvendo com ele, que é essa questão das condições de possibilidade, eu penso assim, pelo menos, da psicanálise no Brasil, muito marcada por essas novas formas de comunidade analítica e as condições de transmissão da psicanálise. E então acho que com o que o Gabriel pôde colocar até esse momento, assim, eu queria comentar alguns pontos do texto que a gente sugeriu do Lacan. Eu sugeri para o Gabriel esse texto e ele topou, porque eu considero que a transmissão em psicanálise se dá por descontinuidades e não por uma continuidade. Eu acho que nesse trecho a gente consegue recolher alguma coisa disso. Então, eu também queria dizer que eu acho que a transmissão em psicanálise é a transmissão de um impasse. Assim, isso não fui eu que inventei, foi duas psicanalistas, uma que chama Ana Costa e uma que chama Nina Leite. Elas falam, né, do impossível da transmissão e da transmissão de um impasse. E eu tenho pensado que esse impasse, da seguinte forma: me parece que a gente discute a todo momento aqui essa espécie de tensão entre o universal, o particular das cenas, o singular da articulação que a gente pensa de um sujeito do inconsciente, e a contingência. E eu acho que a transmissão em psicanálise se dá justamente como a transmissão desse impasse para cada um que for tomar para si, digamos assim, essa tarefa, né? Trabalhar com isso, assim. Então, é uma coisa bem angustiante, num certo sentido. E então eu questionei um pouco o título que o Gabriel deu, né, sobre a continuidade. E o Lacan, nesse trecho, ele está pensando a estrutura do discurso do analista. E eu acho que isso interessa aqui porque ele vai pensar os efeitos de discurso, né? Quando ele escreve uma teoria do discurso, eu considero que, como a gente já retomou aqui, né, tem um momento histórico muito peculiar, e eu considero que essa proposta de uma teoria dos discursos é uma posição política que o Lacan faz, assim, né? Me parece que ele toma uma posição quando ele propõe essa teoria. E quando ele está pensando ali nessa lição, a estrutura do discurso do analista, ele está pensando em efeitos de discurso. E o que nos interessa é que Lacan coloca como dominante desse discurso que ele propõe como discurso do analista
que eu penso enquanto uma ferramenta de trabalho, ele propõe que a dominante desse discurso, né, o agente desse discurso, é esse outro operador que ele inventou, que é o objeto A. Né? E me parece que o que ele tenta dizer ali, colocando o objeto A como operador do discurso do analista, é dizer algo que ele justamente afirma nessa lição, a impossibilidade de formalização total de um discurso. Né? Por isso que o Gabriel está trazendo também me parece, esse ponto da ruptura, né? E eu estou falando em descontinuidade. Antes, né, de falar propriamente da estrutura do discurso do analista, ele vai dizer que o saber é meio de gozo, né? E o saber meio de gozo no sentido de que o saber, ele se instaura, antes de tudo, por uma marca de traço de gozo. E é uma marca sempre de perda de gozo. Então, essa espécie de interpretação que eu estou fazendo como uma própria posição política do Lacan, falando da estrutura do discurso do analista como um discurso sem palavras, e colocando esse objeto que tem um viés, né, não especular, é um objeto não especular, né, esse operador que ele inventa como objeto A é um objeto não especular, coloca isso como a dominante do discurso do analista, eu acho, pontuando essa impossibilidade de formalização total de um discurso. E peraí que eu estou perdida aqui, gente. E falando justamente desse efeito de rechaço, né? Então, ele pensa o saber como meio de gozo, articulando as estruturas dos discursos, retomar aqui o que eu anotei, que tem a ver com o discurso do analista, um discurso sem palavras. E o ponto que eu considero nos importar aqui é que essas formas dos discursos, e no caso o discurso que ele propõe como discurso do analista, tá proposto como que designa o que dos efeitos de discurso se apresenta como mais opaco, que é o que ele vai dizer lá, mais desconhecido e ao mesmo tempo essencial. Então ele usa uma palavra em francês que é o rejet, que é esse efeito de rechaço, um efeito de rechaço para pensar o efeito de discurso. E ele tenta mostrar a função e o lugar disso. Então essa seria, né, a posição do analista em um discurso onde a dominante é esse objeto não especular. Eu lembro aqui que o Lacan articula o sujeito do inconsciente sempre como uma produção de sujeito, um sujeito-efeito. Então, quando ele está pensando no discurso, ele está pensando nos efeitos de discurso e colocando o objeto A nesse lugar, pensando a impossibilidade de formalização dos discursos. Acho que por enquanto é isso, Gabriel, que eu ia dizer. Depois eu vou retomar aqui. Legal, Ana. Eu vou trazendo alguns apontamentos aqui, tu vai me interrompendo à medida que a gente for dialogando com os temas e textos. Do primeiro ponto que eu havia destacado aqui, o saber e a formação em psicanálise, entre rua, instituição e corpo. Acho que a gente começa com uma pergunta, não é? Se pensando com aquele famoso trabalho do Goya, né, do Saturno Devorando os Filhos, ilustra inclusive a capa oficial no Seminário 4, mas que é um tema kleiniano por excelência, né, que é a pulsão predatória de pais em relação a filhos, né? E a resposta de filhos, né, do desejo de aniquilação paterno ou filial em relação a pai, em relação à mãe. Se a gente começa disso para se perguntar
tanto numa análise, quanto num esforço de transmissão e de produção de psicanálise, né? Vamos pensar nisso que acaba sendo os nossos dois âmbitos de questionamento hoje em dia, né? Que é a manutenção da instituição ou das instituições de psicanálise e o surgimento de espaços para-institucionais, que oferecem informação sem prometer uma formação. Tem alguém que devora alguém. Como fica isso? A gente recebe, a gente não recebe, a gente paga para receber essa formação, a gente herda uma formação, né, como sugerem aquele trio de autores num livro que foi lançado o ano passado, é de raça que estamos falando, né, que depois eu pego o livro ali para ver o nome certinho dos autores, eu conheço um deles só, que é um livro que vai se discutir essa posição de herança, né, que se tem na transmissão da psicanálise. Quem devora quem, se alguém devora alguém, remete essa pergunta constante da transmissão da família. Né, uma pergunta que fala do embate das gerações, da transmissão psíquica e sobretudo, do seguinte, né, qual é a relação entre saber e verdade na transmissão? E que eu acho que eu até posso desenvolver uma pequena hipótese, né, um pequeno apontamento sobre isso, né, que muito a gente fala sobre as condições da transmissão, da formação em psicanálise, da continuidade, da descontinuidade, pouco importa, né, do que herdamos, do que perdemos de uma geração para outra, mas mais ainda eu acho que tem algo que é muito valioso para a gente tentar desenhar essa figuração de real e política que a gente está tentando fazer aqui, é do que a gente não fala quando a gente fala em transmissão em psicanálise. O que a gente deixa de falar. Né? O que a gente escamoteia, o que também acaba sendo irrepresentável quando a gente fala de transmissão da psicanálise. E aí eu acho que a hipótese que eu vou desenvolvendo, que vai até sair num texto na revista Boletim de Formação do SEDES, acho que da próxima edição, esse mesmo, Fabiana, um ótimo livro. Se a gente deixa de falar que no desejo de que algo continue, também há o desejo de que algo se termine. E que no desejo de receber, há o desejo de consumir e consumar o outro. E que isso acaba sempre presente nas relações onde há uma passagem, no mínimo uma passagem geracional, mas também uma passagem de nível hierárquico. Esse é o caso das formações, é o caso das organizações de escola. A gente sabe, né, partindo desse decalque que eu faço entre o saber e a formação, né, rua, instituição e corpo, a formação do analista ela é apresentada como um processo singular pela psicanálise, né, de uma forma bastante variada, mesmo pelas instituições que escolhem um decalque mais arregimentado. É um processo singular, é um processo não cumulativo, o da formação em psicanálise, e que sempre ultrapassa os limites institucionais e acadêmicos tradicionais. Não há garantia. O saber da psicanálise, ele é descrito, ele se circunscreve como algo da ordem da experiência. No corpo, na rua, né, que é uma metáfora de um espaço coletivo, político e sexual,
onde circula um saber distinto daquele das instituições formais. E a rua aqui, como a gente vê um tanto no texto da Ziguris, como a gente tem também nos comentários do Viganò, né, o que a gente pode decalcar como rua, ela simboliza tanto a liberdade quanto o risco. Lembrando que aqui eu já sinalizei a liberdade como um saber sobre as nossas determinações e o risco como a tentativa de inscrever algo que é inscrevível. Por isso que o risco, realmente o risco, como a gente faz uma superfície. Rua, espaço de liberdade de risco, ou seja, de tentativa de mapeamento das determinações, de risco, ou seja, de tentativa constante de inscrição de algo, sendo um espaço de mistura e de desordem amorosa, né, para além das normas familiares e do Édipo. Então, acho que aqui é importante dizer, né, uma formação em psicanálise queira respeitar ou responder à ética da psicanálise, ela não pode falar uma língua só. Se ela é multilíngue, não, eu não sei. Isso vai ser, inclusive, uma provocação do Viveiro de Castro, a propósito do multiculturalismo, que é uma solução eurocêntrica, como bem ele propõe pensar. Eu não sei se ela fala várias línguas ou não, uma formação em psicanálise, mas não pode ser em uma língua só. É claro que isso, na nossa história da psicanálise até hoje, isso diz respeito às nossas linhas filiativas, autores de predileção, e mais ainda, né, isso que a própria Ziguris vai chamar pela subjetividade história inconsciente, né, desde onde o analista aparece para cada paciente, e adiante, desde onde o analista ideal, o analista decaído, aparece para cada analista em formação. E essa dualidade entre o analista ideal e analista decaído parece ser uma espécie de constância nas tentativas de formação, de deformação e de circulação que a gente tem em psicanálise. E que tem sido, né, um objeto muito constante na nossa discussão brasileira hoje, né, sobre as instâncias de poder da psicanálise, sejam aquelas que se decalcam nos registros de raça, né, de gênero, de classe, sejam aquelas que operam na própria confluência afetiva, libidinal e imaginária que nós temos em relação aos mestres do discurso. Até foi bem interessante, né? Foi semana passada que o Augusto Guaraci, que já deu uma conferência aqui nesse seminário 2 anos atrás, o Augusto Guaraci, ele defende, né, o trabalho dele sobre que é uma que até a Andréa Guerra chamou a defesa de uma autoetnografia, né, sobre o movimento, sobre o poder nos movimentos psicanalíticos e nos coletivos, né, existentes no Brasil. Mas eu acho que o Augusto trabalha, né, no texto dele, até onde já pude acessar e conversando com ele também, ele trabalha com essa ideia dessas figuras da psicanálise, né, desses mestres formadores, mestres detentores do discurso que carregam o poder tanto na instituição, na universidade, né, que é algo muito característico da psicanálise brasileira, da psicanálise francesa, da psicanálise argentina,
né, essa concentração de poder em figuras que acabam operando em várias instituições. Né? Eu acho que isso é um comentário bastante geral que ele faz. E que eu já quero entrar, né, indo além disso, quando eu vou falar de instituição, burocracia e transmissão. Diga, Flávia. Eu fiquei pensando, Gabriel, né, eu fiz minha formação no SEDS, enfim, dessas formações tradicionais, e eu sei que tem muitas formações que exigem que você faça um escrito depois, um artigo, uma monografia, enfim. Não sei se é uma grande viagem, mas eu fiquei pensando se essa exigência, de alguma forma, não contorna toda essa aniquilação e desejo de consumir, né? Porque acho que talvez tenha sido um pouco para mim, assim, né, que a minha monografia foi um pouco o que sobrou desse processo todo que ficou comigo, né? E que fica com a instituição também, né? Desde um ponto de vista burocrático e, enfim, né? E do conhecimento que vai sendo produzido a partir de quem circula nesse lugar, né? Eu fiquei pensando um pouco esses escritos, né? Como o que poderia sobrar de, né? Quase como assim, o que é digerido de, né? Eu lembrei da imagem do Goya, assim, diante dessa, né? Dessa comilança toda, assim. Tem algo, o que é o resto, né, da ordem de um escrito, né? Porque o escrito também é aquilo do qual a gente consegue se separar, e escrever é difícil por isso, né, porque a gente vai deixando pedaços do nosso próprio corpo ali, e eu acho que, assim, já te respondendo, eu acho que sim, pode ser, né, o escrito, uma das vias de saída pela via do singular. E aí tô tentando avançar aqui na direção do político, né? Como é que a gente pensa uma política da psicanálise, e uma psicanálise em que a gente não deseja que ela seja monolíngua, né? Uma psicanálise que possa circular. E vejam bem, eu estou falando psicanálise porque sim, existe uma instituição psicanálise, e sempre foi uma tentação, e uma tentação acho que muito digna, que a gente consiga driblar essas malhas do poder pelas soluções singulares. Sempre foi, sempre é, continua sendo uma via possível, né? Mas eu acho que, assim, mirando a política da psicanálise, quais são as saídas? Se alguém levantou a mão, Ana, quer comentar algo? Não, eu ia pegar o gancho do que a Flávia falou, que ela me lembrou de algo que eu esqueci de dizer. Eu tô entre um escrito e entre a minha fala, então eu tô confusa. Mas eu acho que a Flávia toca num ponto muito caro para mim, que é assim, quando eu afirmo que eu estou apresentando uma leitura que eu faço, é porque, de fato, assim, eu acho e eu acho que isso não acontece só com a psicanálise, mas eu acho que com a praxis, e eu insisto nesse termo, praxis analítica, há um resto que eu tenho nomeado lá no trabalho e tenho falado disso, um resto transferencial que resta. E é um resto transferencial, eu acho, de alguém que faz um trabalho de escuta, mas também um resto transferencial das transferências de trabalho, né, de alguém que trabalha com a psicanálise. E isso não tem lugar, sabe? Não tem lugar para onde ir, assim. E me parece que justamente a transmissão se dá em descontinuidades porque tem sempre esse resto. E quando eu trago essa articulação do Lacan pensando no discurso do analista, me parece que ele colocando esse objeto que ele inventou, né, que é um operador de trabalho, que é um objeto que diz tanto de uma posição de causa de desejo como de uma posição de dejeto, né, entre outras coisas, mas nessa elaboração sobre o discurso do analista, me parece que é um pouco isso, assim, que está colocado aí, né, esse ato, assim, do que é possível transmitir, do que é possível elaborar para um analista,
né, e transformar ou em teoria ou em terapia, eu ia dizer, mas em transformar em alguma coisa isso que resta sem lugar, né, sem espaço para ser transmitido. E eu acho que sem espaço para ser transmitido, porque me parece que a gente está em questão aqui numa discussão sobre forma, né? Sobre forma de comunidade de analítica, sobre forma de transmissão. O próprio termo formação traz a questão da forma de transmissão de um discurso, forma do próprio discurso, forma disso que é efeito de discurso. E tem alguma coisa que resta sem forma, né? Que resta sem forma na experiência subjetiva de cada um e na própria prática com a psicanálise. Então, eu acho que a escrita, concordo, Flávia, com você, a escrita tem sido para mim um dos destinos disso. E daí eu acho que existem outras práticas que também lidam com isso que fica sem forma, né? Que não tem lugar, que não tem destino, assim. Então, eu acho que quando Lacan estrutura essa forma para o discurso do analista, ele também está falando um pouco disso. Porque eu acho, assim, a gente está tratando, né, Gabriel, do político, e uma coisa que restou na minha cabeça da discussão da quarta-feira que você citou, que era uma discussão que eu escutei da seguinte forma, né? Como trabalhar eros com política, né? Eu nunca achei que essas coisas estavam dissociadas. Para mim, elas estão sempre muito articuladas, né? A dimensão propriamente libidinal e a dimensão política. Mas um colega perguntou, né, no contexto dessa discussão que aconteceu lá no Pesupol, ele fez uma certa diferenciação, trazendo esse operador do objeto A, dizendo assim, né? Nós, nas relações, estamos sempre na posição de objeto, em algum sentido. Mas ele fez uma distinção entre um objeto causa de desejo e um objeto dejeto, né? Pensando politicamente. Né? Essas lógicas de segregação, exclusão e tal. Mas eu fico pensando, assim, que essas coisas não se separam, né? Pegando esse operador do objeto A, nessa forma que Lacan deu a ele como uma tentativa de um operador de trabalho, eu acho que essas coisas não estão dissociadas nunca. E eu fico pensando assim, eu acho que Eros já está contido na política, mas eu fico pensando, e o dejeto, né? Eu não sei se a pergunta é bem essa, mas como trabalhar politicamente com o que é dejeto? Eu acho que é isso que eu queria comentar. Vamos lá. Eu acho que essa tua linha é importante para a gente tentar né, esboçar essa relação instituição, burocracia e transmissão. Como bem o texto do Miller vai sublinhar, uma das saídas, né, que Lacan tenta promover quando da perda dele do lugar de analista de data ali em 64, é de fundar uma escola. Né? Não fundar uma instituição, não fundar uma associação, mas uma escola, né, que tinha a ver com uma diferença no tratamento da verdade. Né? Uma associação aponta para essa ideia de associatividade e até mesmo de associação livre, por que não? Tem uma cadeia na associação livre. Depois, a instituição também fala de um instituído e de um não instituído. Tem uma contraposição na instituição entre o dentro e o fora, assim como na associação. Que é diferente de uma escola, né, como o próprio Lacan vai trazer em vários momentos, né, seja no seminário da transferência, seja
na ata de fundação, da escola freudiana, depois da escola da causa, né, na dissolução, escola freudiana. A escola lida com a verdade, né, com saber e verdade, com essa dualidade. Então, os limites entre o dentro e o fora, eles são muito mais porosos na escola. A escola, por si, como a gente pode, inclusive, raciocinar no nosso tratamento dado para a educação pública, né? A escola, ela já é rua. A escola, né, ela sempre implica uma circulação social. A escola, ela implica um tratamento da diferença, um encontro com a diferença. Então, a escola, ela trata de castração, acima de tudo. Né? Tanto é que a escola, ela acaba, né, todas essas polêmicas que a gente tem nos últimos anos, homeschooling, doutrinação, então se referem de uma forma ou outra a essa escola que é rua, que precisa ser rua, que não pode ser casa. E aí, o Miller vai sublinhar, né, diversas ideias quando ele vai nessa lição sobre a escola de Lacan, né, que nesse livro, Como Terminam as Análises, que no texto A Escola é Seu Psicanalista, ele vai tentar dizer que, primeiro, né, a fundação, tal qual Lacan propôs, o ato de fundação, eu fundo, era um ato performativo, né, ou seja, um ato performativo é um ato cujas condições contextuais elas fazem eficácia de um enunciado, né. Um ato de fala é um ato de ação, né, que é diferente de eu dizer hoje está quente ou hoje está frio, né, em que eu estou tendo uma constatação, é um ato constativo, enquanto um ato performativo, própria declaração, é uma ação. Eu declaro guerra. É uma ação. E é um ato. Não tem mais volta. Então, nessa distinção, né, associação, instituição e escola, a escola implicaria que os atos de fala sejam atos performativos. O que já tem uma certa contraposição para com o funcionamento da instituição, naquilo que eu propus para vocês, né? A instituição trata de instituir. A instituição, ela invagina. A instituição é centrífuga. E da associação. Ela fala de uma certa associação de elementos associáveis. Diferentemente, de novo, da escola, em que a dimensão da diferença ela precisa estar preservada. Porque o ato performativo necessita de diferentes. Senão a gente não fala. Senão a gente transmite por telepatia. E aí, essa provocação milleriana no texto, ele vai mostrar, né, bom, Lacan, naquele momento, no seu ato performativo, ele teve que se posicionar como um mais um da escola, né, não como um entre outros. E ele vai citar algumas coisas bem interessantes nesse texto, nessa conferência. E eu gostaria de sublinhar a primeira delas, que é a noção de trabalho.
E o trabalho não é uma expressão qualquer na psicanálise, porque o trabalho está lá presente em Freud, no trabalho de sonho, em que Freud vai dizer que o ato do psiquismo, ele é um ato de trabalho. Ele é um ato que, pensando em Freud, né, funcionaria, sobretudo quando a gente fala do trabalho do sonho, em uma série de ou condensações ou de deslocamentos. E aí, o Miller vai apontar coisas como a transferência de trabalho ou o trabalho do cartel, e vai tentar apontar que a escola, ela reconhece o trabalho, como se fala, né, em trabalho, em transferência de trabalho. Temos transferência de trabalho com alguém. E é super interessante essa distinção aqui do reconhecimento do trabalho, porque, bom, o Miller emprega para falar do passe, né, e do testemunho de análise, né. O passe, ele não constata que alguém está analisado ou não, se alguém chegou no fim da análise ou não. O passe é um ato, é uma redução de significantes, né, da parte de um analisando, capaz de testemunhar da sua análise. A gente nem precisa entrar no passe aqui, que é uma coisa que foi muito polêmica, continua sendo polêmica. Eu só queria trazer essa dimensão do trabalho aqui, porque essa ideia de pensar aquilo que se dá numa escola como um ato de reconhecimento de um trabalho, na transmissão, no tratamento, ele pode ser uma pista importante para que a gente entenda na psicanálise uma valência para reconhecer o trabalho, e não para reconhecer a identidade ou a identificação. Isso me parece ter uma saída muito importante quando pensamos sobre transmissão de psicanálise, sobre passagem geracional, uma vez que a transmissão e a passagem geracional, ela seguidamente se defronta com a questão da transmissão do mesmo. A transmissão do mesmo sendo a replicação. Ou a duplicação. Contudo, a duplicação, ela já nos interessa mais do que a replicação. Porque a duplicação, ela incorre no estranho, nos fenômenos do duplo, no aparecimento de um outro, cuja semelhança imprime a diferença. Então, isso já nos dá um direcionamento, que é o quê? Falar em formação em psicanálise, em transmissão da psicanálise, em contexto, seja associativo, institucional, para-institucional, pouco importa, está falando de um tipo de trabalho. E falar num tipo de trabalho é falar numa condição de transformação. Tanto é que a forma com a qual Freud vai pensar o trabalho do sonho é uma forma mecanicista, evidentemente, porque como Freud, você sabe, gostava muito de esquemas e tentou fazer, né, uma série de esquemas, né, seja o esquema do pente fino, depois o esquema do eu, isso e supereu no eu e isso, né, ele desenhava muitos esquemas, cujo modelo esquemático era um modelo de ciência daquela época, que era da física newtoniana. Na psicanálise, ela mirava o modelo científico da sua época. E a física newtoniana
para que ela possa fazer sentido, né, para que ela possa prever fenômenos, ela funciona dentro de sistemas fechados. Né, eu acho que todo mundo vai lembrar disso da época do vestibular, né, a primeira, a segunda lei, a termodinâmica, as máquinas fechadas, a lei da inércia, né, que sempre tinha aquele asterisco em algum lugar para dizer que, olha, não existe o vácuo perfeito, né, sempre tem resistência. Né, mesmo na segunda lei newtoniana, que é da termodinâmica, né, sempre tem perda de calor em algum lugar. Então, mesmo que tenhamos começado a psicanálise com essas miragens newtonianas das máquinas perfeitas, dos sistemas explicáveis, da instituição que garantiria a formação, a gente fala de trabalho, e falar de trabalho é entender que tem uma perda. A própria física newtoniana, inspiração dos primeiros modelos analíticos, já denunciava a existência da perda, já avisava, né, que os modelos são apenas teóricos. Então, falar em perda, falar em trabalho, e, portanto, falar em perda, é dizer que nem tudo que está em um, ao passar para o outro, fica igual. Nem tudo é recebido de mesmo jeito. E que podemos esperar que o trabalho transforme. E aí eu acho que só queria definir um pouco, antes de passar a palavra para a Ana, esse segundo apontamento, né, que eu faço, instituição, burocracia e transmissão, né, que esses textos que a gente escolhe para hoje, né, eles apontam, né, que bom, tem uma burocratização das instituições psicanalíticas, como tem de qualquer instituição, e essa burocratização, quando tenta, né, regulamentar formação, transmissão, continuidade, né, ela acaba por transformar a transferência, que é uma das condições da psicanálise, em instrumento de poder institucional. Isso obviamente distancia a psicanálise da sua prática viva, distancia a psicanálise da própria ideia de psicanálise, né, porque faz dela reféns de rituais e procedimentos que podem, né, fazer com que a gente perca o contato com o real do sujeito, que é a sua singularidade. Eu acho que esse apontamento da Flávia é importante aqui, né, o real do sujeito tem a ver com aquilo que o sujeito perde no trabalho, aquilo que o sujeito deixa, ou aquilo que ele consegue deixar. Então, a transmissão do saber analítico, ela é um processo de trabalho entre sujeitos, né? Não é de cima para baixo, mesmo quando a gente tem instrumentos ou dispositivos que são mais verticais, é um trabalho entre sujeitos, porque a noção de escola, ela promove uma relação que, mesmo quando é associativa ou instituível, ela se desloca disso. E, né, e pensando na psicanálise, experiência, escuta e testemunho tem papel central. E aqui eu sublinho a questão do testemunho, uma vez que a gente fala em experiência analítica, a gente fala na escuta, não só na psicanálise, mas a presença da escuta que está aí, está possível de ser produzida, né? A gente faz escuta nas práticas em geral, né? Não só na prática analítica. Na política tem escuta, na educação tem escuta, na família tem escuta, na saúde tem escuta, precisa ter. Mas existe uma possibilidade de pensar no que seria o testemunho na psicanálise como algo singular, não só da singularidade, mas a singularidade da perda. E é nisso que eu quero entrar ao falar de real, inconsciente e gozo daqui a pouquinho. Ana? Eu queria trazer um ponto que eu acho que se articula um pouco com o que você estava dizendo, que eu tinha destacado aqui no que eu
trouxe, que essa tensão entre universal e singular, mas eu queria retomar um ponto que eu acho que eu queria retomar um significante que é o significante clínica, né? Porque você diz que a gente faz escuta, né, em diferentes lugares. E para a gente pensar essa articulação que a gente está fazendo aqui, eu acho que a gente tem que pensar a clínica também. E eu trouxe algumas coisas que eu acho que são importantes nessa história, que é a dimensão semiológica da clínica psicanalítica, porque é algo que Lacan tenta fazer uma espécie de revisão sistemática da semiologia. E eu acho que sempre está em discussão e continua em discussão se a clínica analítica, de fato, eu acredito que sim, mas acho que é uma discussão constante, se a clínica analítica, de fato, subverte a clínica médica, né, a clínica moderna de onde ela surge. O Christian Dunker defende que sim, no sentido de pensar que você passa de uma clínica do olhar para uma clínica da escuta, né? Então, perde-se, a gente pode pensar nesse sentido, o olhar para a escuta. Ou pelo menos, mesmo que a gente olhe, a gente privilegia a escuta. E eu estou trazendo isso porque nessa espécie de revisão sistemática que o Lacan faz depois da dimensão semiológica da clínica analítica, ele vai pensar justamente formas de inscrição do sujeito, né? E daí ele vai pensar uma semiologia do significante e vai, para fazer isso, tomar as leis da linguagem, né? Trabalhar com a questão da linguagem para pensar processos patológicos. E daí, por exemplo, que ele consegue depois pensar em uma semiologia, né, tentando elevar a semiologia a uma lógica de nodamentos e de desencadeamentos entre esses três registros que o Gabriel está retomando aqui o tempo inteiro, real, simbólico e imaginário. E eu acho que isso é relevante para a gente pensar as cenas de psicanálise que a gente consegue articular hoje, né, aqui. Então, eu só queria fazer esse pequeno comentário dessa revisão da semiologia, que eu acho que interessa nesses pontos que você está tratando, Gabriel. Alguém quer aproveitar? Diga, Vitória. Olá. Então, sabe que eu fiquei pensando muito enquanto vocês falavam, assim, em outros dois textos da Radmila, que me ajudou a pensar, assim, questão entre saber e formação, questão instituição, burocracia, porque tem um outro texto dela que está na revista Lacuna, esqueci o nome, a gata, agora eu não lembro se é esse, mas está lá na revista Lacuna. Ela vai escrever justamente a partir de um impasse em relação a um caso, né, que analisando a pergunta para ela, algo, sou pedófila, e ela responde, não. Então tem algo ali que é um outro texto sobre uma resposta que ela dá e ela tem que se ver com isso, mas que de alguma maneira eu acho que rapidamente, assim, um outro texto que eu lembro dela é o Psicoterapia e Psicanálise, que ela vai, assim, enfim, acho esse texto muito interessante de como ela vai podendo transmitir algo, se retirando desses lugares
instituídos de uma certa normativa da formação, né, em relação aos manuais de psicanálise. Então, tanto esse texto, né, da Rua, quanto o texto dessa paciente, né, que ela diz um não, assim, tem algo que tem uma descontinuidade ou uma ruptura com essa afirmativa de que todo mundo, né, dependendo de qual escola, a gente sabe que, sei lá, né, a máxima não responde à demanda, ou sei lá o que significa esse silêncio, né? Então ela traz assim uma certa ruptura nessa transmissão de dar uma notícia de onde está a rua na escola, ou onde está a rua na formação, assim, né? Fiquei pensando sobre isso. Eu lembrei um pouco nesse caso, assim, nessa passagem, falou, né, da transmissão, passagem geracional, assim, que eu acho que uma outra colega falou aqui, alguma coisa de dizer para a supervisora, assim, não é isso, né, assim, acho que não é, enfim, ela trouxe um caso, lembrei também a primeira vez que eu pude chegar para minha supervisora e dizer, não é isso, né, que, bom, tem uma transmissão de um trabalho ali, né, tem, enfim, mas uma certa autorização nesse momento importante, né, da formação, de poder dizer, tem alguma coisa aí que não é isso, ou seja, dessa duplicidade, assim, que, enfim, né, tudo meio desorganizado, mas me veio muito isso, assim, enquanto eu ouvia vocês, né, dessa psicanalista como alguém, enfim, que aborda nos trabalhos, eu acho que essa questão de uma maneira muito interessante, assim, conseguindo transmitir isso, né? Sim. Enfim. Essa pergunta sobre o silêncio. Quando a gente tem o grafo do discurso do analista, o analista, enquanto agente, ocupa a posição de objeto pequeno a, objeto causador, né, de desejo, né, objeto resto também. E quando eu falei essa novidade que é na cultura que a psicanálise propõe, que é sempre uma possibilidade de ser um dia silenciada, né, de se oferecer enquanto objeto para o outro. O silêncio, ele acaba sendo, de uma maneira um tanto quanto frequente, uma das formas de mobilizar desejo. Isso é uma evidência na vida amorosa, porque na vida amorosa a gente sabe que né, tem até aquele filme Teorema do Pasolini, que é um filme super legal, né, que chega um visitante numa casa e ele acaba se envolvendo eroticamente com todos os membros da família e ele não fala, né? Ele escuta. E a gente sabe que o silêncio é uma forma de mobilizar importante. Tá? Mesmo assim, né, o silêncio, ele, como eu disse, ele é uma posição frequente para mobilizar o desejo. Mas o silêncio também carrega nele, né, carrega frequentemente um lugar ou de onipotência ou um lugar de castração. E essa com as condições da subjetividade que a gente tem hoje, né, a gente tem uma subjetividade de muito excesso, de muita replicação, de muita reprodução, de muita invasão, né? O silêncio, de fato, ele marca uma diferença, né? Saber ficar quieto. Inclusive, essa é uma coisa que se tornou um tema, né, muito constante nas sessões, assim, com pacientes em geral, né? Coisas como ghosting ou outro não responder, que acaba produzindo no sujeito, né, uma aceleração nos processos de alienação num objeto imaginado.
Isso que o ghosting faz, né? Ele promove um tipo de apaixonamento abandônico. Só que, acho que deslocando um pouco, o silêncio também é algo que a gente encontra na nossa atualidade de forma muito grandiloquente diante da falta de sentido, né? Que acaba sendo bem determinante, né, na discursividade capitalística que a gente tem, a falta de sentido no próximo bem, na próxima compra, na próxima satisfação, na próxima tela. São formas de silêncio, né, de que o outro não está ali. Então, isso que a Vitória comenta, né, da resposta do psicanalista, eu acho que para a gente, né, pensando clinicamente, enquanto analistas de informação e pessoas que têm sua formação, a gente vai ter que o tempo inteiro, enquanto analistas, na verdade, tentar responder sobre o sim que a gente deu para a psicanálise nas nossas vidas. Sobre o sim que a gente dá para que a psicanálise continue. E aqui, de novo, eu volto para a questão do desejo de continuidade. Uma vez que podemos, claro, cair na tentação de entender a educação, ou a transmissão, ou a política, como um desejo de que aquilo continue no outro. Mas agora a gente está deslocando um pouco para pensar no desejo de que aquilo continue, de que eu quero continuar aquilo, se eu escolho continuar alguma coisa, se eu faço um ato performativo, né? Eu sou psicanalista, eu te escuto, eu posso te escutar, ou eu quero te escutar. E aí, no nosso contexto atual, né, das nossas transformações da paisagem psicanalítica, que é a pulverização dos processos de formação em psicanálise, acho que já é claro que o monolinguismo não é interessante para a psicanálise, ou para a formação de analistas, para a presença da psicanálise na cultura. Já é claro que as experiências únicas, as monoculturas, os monoteísmos e as monogamias psicanalíticas não são interessantes para a formação analítica. Então, o que se apresenta é a pergunta de como é que a gente vai lidar com essa pulverização que pode ser excessiva, não só em relação à oferta de discursividade, de línguas, de ídolos e de modalidades de formação e de experimentação em psicanálise, mas como não incorrer, né, ou como trabalhar com o risco de que isso tudo silencia a própria psicanálise. E aí, de novo, eu situo que, claro, que o singular produz efeitos. Mesmo assim, o singular pode ser o do cada um por si. Cada um se vira, cada um escolhe. O singular também é o discurso do mercado. Então, a pergunta sobre o político aqui tem a ver com esse risco de que a pluralidade, a multiplicidade, a variedade leve a psicanálise a um grande silêncio. E Felipe? Oi, Gabriel. Acho que isso a gente está falando sobre a formação do analista,
que, pelo que eu entendi, você coloca essa questão dessa transmissão do mesmo, né, nessa replicação. Você diz, né, que aquela ideia da genética, replicação tem a ver com a produção da mesma cópia idêntica, né? E como que toda transmissão envolve um pouco uma perda, né, que você nomeia enquanto real. E eu, na minha pesquisa, que estou pesquisando como que a noção de brasilidade atravessa o analista no campo social brasileiro, acho que eu estou às voltas disso, porque eu pego Lacan e Benjamin, e a teoria de transmissão do Benjamin está articulada com a do... Ele inicia a transmissão da noção de transmissão com o conto do Êxopo, do velho vinheteiro, né? Que ele transmite uma experiência aos filhos, os filhos não entendem o que ele está querendo transmitir, não encontram o tesouro que está guardado nas terras, né? Depois eles descobrem que, na verdade, a transmissão que o pai queria dizer era sobre o trabalho árduo que poderia auxiliar eles a ter uma plantação enorme. E como que isso envolve essa perda, né? No início, os filhos do velho vinheteiro não compreendem o que ele quer transmitir. Existe essa perda e, posteriormente, que eles elaboram, né? Então, basicamente, toda transmissão tem isso de uma perda, que eu acho interessante, que a gente está nesse processo de apropriação dessa transmissão, que a gente faz algo, né? E a gente pode pensar, acho que eu estou atravessando isso na minha pesquisa, como que os primeiros analistas brasileiros, eles meio que reproduziam o saber analítico produzido na Europa, meio que importando em sua literalidade, né? Porque eu acho que as condições sociopolíticas não se mostravam positivas para uma apropriação crítica no campo brasileiro, tendo em vista as diferenças histórico-culturais, assim, do território. Mas eu fico pensando como que também, além de Foi o Felipe que travou a gente? a gente pode pensar, Acho que, acho que sim. Voltou. Dá mais 5 segundinhos. de resto, A gente pegou pedaços, Felipe. Acho que a gente pegou. Quer repetir assim de forma mais resumida a tua ideia? e tipo, acho que era o fim, assim, nessa ideia de como que esse resto, né, não é aquilo que a gente joga fora, mas esse processo de apropriação, a gente produz algo de novo, né, nisso, nessa ideia de como que a gente, essas diferenças histórico-culturais dos territórios, da rua, do campo social, nas instituições, isso também reverbera como que a gente se forma enquanto analista nesse campo e como que essas apropriações têm a ver também com a gente, né? Eu acho que atravessa um pouco a colonialidade, coisa que a gente estava discutindo na última aula, como que a colonialidade, racismo, sexismo atravessa as nossas formações e como que é importante a gente ampliar isso, né? Eu fico pensando, né, como que esse resto também produz algo de novo, né, nas nossas formações aqui no Brasil. Ana? Não, eu acho bastante importante isso que o Felipe traz. Eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Assim, com esse enunciado que ele trouxe, eu acho que é bem útil, assim, pensar, porque tem uma história muito complexa do desenvolvimento da psicanálise no Brasil e a gente, às vezes, incorre numa certa crítica à psicanálise sem saber nada dessa história, né? E acho que tem muita coisa nessa história importante de saber.
Mas esse enunciado que ele fez, assim, de que lá no momento de inserção e constituição do discurso analítico no Brasil, talvez não haviam as condições histórico-políticas, né, para uma apropriação como a gente tem feito agora. Acho isso bem legal, assim. E daí me veio a seguinte questão, assim, porque me parece, Gabriel, que você insiste numa pergunta que é assim, que eu estou escutando assim, como fazer uma espécie de tratamento das paixões, vou colocar no sentido amplo da palavra, das paixões envolvidas num desejo de continuidade da psicanálise, né? E eu responderia de bate-pronto a você que isso é uma questão muito singular, mas daí não podemos encerrar a questão aí, né? E daí eu fiquei pensando assim, isso que eu disse, que um processo de analista envolve restos que não tem destino e não tem forma, né? Como um processo também humano, a gente pode pensar como outras coisas, não é só um privilégio dessa praxis de psicanálise. Mas que talvez esses restos que no singular, me veio isso agora na cabeça, assim, esses restos que no singular não tenham destino nem forma, pode ser que em coletivo eles sirvam para alguma coisa. Me parece que era um pouco o que o Felipe dizia também. E eu acho que isso interessa daí, né, em termos políticos. Então, indo, né, antes de voltar para o tema do coletivo, né, pensando real, inconsciente, gozo, a gente sabe que pensar real e gozo é central para a experiência analítica. Eu acho que isso está muito bem sinalizado, né, especialmente a partir do último Lacan. Mesmo que inconsciente, até o Lacan faz comentários sobre isso, se deem, né, a partir da linguagem, da língua, das suas travas e erros e excessos, né? O gozo, ele é aquilo que aponta na sua repetição para a pulsão de morte, para aquilo que resiste à simbolização e à lei. Tá? Eu acho que, primeiro, como a gente trata as paixões, né? Ou seja, aquilo que se dá nos interstícios daquilo que é previsto em relações como as institucionais, é singular, sim, mas o singular, mesmo que a gente desconfie de uma leitura da intersubjetividade, o singular envolve mais de um. No caso do laço analítico, né, esse mais de um, né, tem um que está o tempo todo evitando deixar ali permear ou tomar conta a sua subjetividade. Isso é parte da técnica, né? Isso é parte da discutida neutralidade, né? Que é um jeito de dizer, né? Muita coisa me atravessa, mas eu consigo deixar aquilo que me atravessa cair. Eu consigo deixar isso ser desimportante para mim, pelo menos no momento em que eu estou tratando desse outro. Só que o laço analítico, como eu venho insistindo, ele também se dá em outras configurações que não só a da análise ou da psicoterapia ou do tratamento, mas o laço analítico ele se dá, ou ele precisa ser pensado também, precisa ser analisado enquanto uma transferência de trabalho em todas as relações que implicam a psicanálise. Nas relações que são transferenciais, portanto, simbólico, imaginárias e reais, com as obras que a gente lê, com os nossos companheiros de leitura e de estudo, com os nossos parceiros de discussão de caso, com os nossos professores e os nossos alunos.
com aqueles de grupos que pensam parecido ou pensam diferentes, com aqueles de coletivos, né? Lembrando, para não incorrer nesse erro, que coletivo é uma lógica, não uma formação. E que aqui a gente está falando o tempo todo em criação, e aqui eu posso até puxar um pouco o Althusser. A gente está falando de uma criação de máquinas de articulação desejante, né? Máquinas de gozo, que são criadas e que são interrompidas de forma bastante consecutiva. Essas máquinas de articulação de gozo, elas não ficam iguais e elas não se sobrepõem aos dispositivos. Os dispositivos que a gente concebe, eles não prevêem todas as articulações desejantes e de gozo possíveis nelas. Então, eu quero alargar isso, né? Por isso situei o real inconsciente gozo, pensar a psicanálise, tratamento, transmissão, estudo, política da psicanálise, é pensar psicanaliticamente. É tentar se colocar à prova como laço analítico. Porque um analista, ele pode estar ocupando um lugar em diversos tipos de dispositivos sociais. Mas se colocar como um analista nesses dispositivos sociais, aí é outra coisa. E aquilo que eu chamei a atenção em alguns momentos, você até tem um texto meu que eu trabalho sobre isso, e é diferente, né? A gente pode, por exemplo, trabalhar com algum tipo de articulação política, ser militante, e estar lá se apresentando como cidadão psicanalista é diferente de atuar lá como psicanalista. Porque atuar como psicanalista sempre demanda uma ética de elevar o laço a laço analítico. E transformar algo em laço analítico é pensar numa recolocação das condições de gozo. E aí, impingindo, né, o quarto registro de hoje, né, que eu termino o real inconsciente gozo para ir para a instituição, discurso e laço social, quase sempre, quando a gente vai se colocar em algum lugar, a gente está diante da instituição, porque tem instituídos. Inclusive, quando estamos, aí eu até vou me desfazendo a simplicidade da minha formação de antes, o instituído ele se manifesta, né? Ele se produz no laço associativo, na escola. E o instituído, ele é um espaço em que o trabalho tem uma determinada configuração. Tem uma história, tem um ponto de início. Não é à toa que, né, a própria hipótese freudiana sobre o início da civilização, cultura, tem a hipótese, né, a hipótese do assassinato do pai da horda primitiva, como algo que leva até a fratria, e a fratria, ela pode sempre se transformar num reinado de medo. Porque a fratria é a teoria dos jogos. Né? Eu sei que provavelmente vão tentar armar para cima de mim, por isso eu vou tentar ganhar do outro. A fratria, ela está sempre a um passo do fratricídio.
Então, né, eu acho que eu só chamo atenção para esse balão todo que eu estou fazendo aqui, para dizer um pouquinho sobre o funcionamento da instituição, que tem a ver com uma inscrição do gozo dentro de um determinado caminho, dentro de um direcionamento possível, de modo a recuperar esse excedente, essa mais-valia, falem como vocês quiserem, dentro de uma determinada configuração institucional. Então, a instituição que acaba se formando, ela se forma instituição quando o gozo toma uma determinada configuração cujo excedente é recapturado. E a instituição, a gente sabe, vai ver um pouquinho melhor na semana que vem, a instituição, ela está o tempo todo lidando com o social, né? O social diz desses movimentos subjetivos e transformações do real do grupo, né? E aí eu acho um detalhe interessante, que as possibilidades de um analista num laço que se dá à instituição operar transformações é de mobilizar esse resto para o político e não para que ele fique na instituição. Então vamos pensar o analista na intervenção em família, na intervenção em grupo, na intervenção junto ao próprio paciente. O ato analítico passa pelo direcionamento daquele resto para o social, marcando aí, sim, uma equivalência entre ato analítico e ato político. Ana, quem seria algo aqui? Diga, Tainara. Só para eu entender, então, talvez na nossa sociedade, o gozo levaria a uma experiência de aniquilação do resto? Isso? Não sei se eu entendi muito bem. Na verdade, o gozo é a forma que a gente escolhe para dizer que acaba havendo uma espécie de equilíbrio entre satisfação e insatisfação, né, que faz com que algo continue. Mas haveria uma satisfação de aniquilar o resto, talvez, na sociedade brasileira, não? Desenvolve um pouco mais. A gente pensar juntos aqui. Uma aniquilação, uma satisfação aniquilar aquele resto outro ao qual você não se constitui dentro da sociedade brasileira. Não sei se eu estou conseguindo me... É que eu lembro muito dos textos da Lélia, em que ela constituiu a população negra como lata de lixo, o resto, e daí me vem o gozo como essa necessidade de aniquilação do resto, dentro da lógica da sociedade brasileira. Não sei se estou conseguindo me fazer articular aqui. Posso comentar alguma coisa? Vai, Ana. A Ana tem estudado bastante Lélia Gonzalez, né? Eu acho a Lélia é outro nível, outro patamar. Mas eu acho muito interessante você tocar nela, Tainara, porque eu acho que a Lélia trabalha a escrita, que é algo que a Flávia... Vocês estão me escutando, gente? Que eu não estou vendo vocês nem nada. Sim. A Lélia trabalha a escrita, na minha leitura, né? Eu vejo isso quando leio Lélia, principalmente aquele texto do racismo e sexismo. Ela trabalha essa tensão que eu nomeei aqui entre universal e singular, mas que a gente pode pensar como a tensão enquanto própria articuladora da transmissão. É isso que eu tenho pensado. Essa tensão de não formar uma síntese, né, na tentativa de articulação de um discurso ou de uma teoria.
ela trabalha isso nas escritas dela de uma forma, assim, muito interessante, assim, ela, naquele texto, Racismo e Sexismo, ela sustenta a atenção todo momento e ela não dá uma conclusão ou uma síntese a temas daquela dificuldade que ela está tratando no texto. Mas eu ia comentar o que você falou, no sentido de que me parece que a gente está tentando pensar aqui justamente em outras lógicas, tanto lógicas de coletivo, então o Gabriel destaca, né, o coletivo enquanto lógica, e daí isso, né, com o arcabouço da psicanálise, com a psicanálise enquanto trabalhador, com a psicanálise enquanto função, com a psicanálise enquanto instituição, outras formas de fazer comum e político que justamente não instituam determinados corpos enquanto resto e dejeto, né? E numa lógica de eliminação disso. Então, me parece que é isso que a gente está tentando pensar, assim, outras possibilidades de um fazer político, e nesse caso que envolva a psicanálise, que não transforme pessoas em dejeto, né? Eu acho que é um pouco isso. Vou pegar esses apontamentos de vocês para ir para o último decalque que eu tinha separado, que é as perspectivas antropológicas e filosóficas, né, exatamente fazendo um recurso àquilo que propõe o Viveiros de Castro. Eu acho que o Viveiros de Castro tem sido alguém que se destaca há algumas décadas já como alguém que renova a antropologia. E o mais interessante da renovação dele é que ele, como ele próprio mostra nesse pequeno texto que eu escolhi, em que ele aplica a metodologia, as metodologias clássicas de análise da antropologia para produzir uma contra-interpretação delas, né? Então, acho que o Viveiros de Castro faz, ele pega aquilo que resta nas metodologias tradicionais da antropologia, da sociologia, das ciências humanas e sociais, e tenta inscrevê-las como uma resistência àquilo que se produz nas epistemologias ameríndias. Então, a sacada dele eu acho muito interessante. Se alguém estudar bastante o Viveiros de Castro, por favor, pegue a palavra aqui. Mas eu acho muito interessante o que ele faz, na medida em que ele não está dizendo, como a gente pode no multiculturalismo, vamos ler autores de tal lugar, vamos ler autores do sul global, vamos ler autores tal, autoras, transformar a literatura, né? Que eu acho que tem, sim, valor, legitimidade, produz algo. Mas a ruptura que o Viveiros de Castro faz é dizer que as epistemologias ocidentais, vou chamar assim, elas são, no seu princípio, uma defesa contra as epistemologias outras, e não o contrário. E não que as epistemologias outras precisam operar como resistência. Então ele dá um certo giro, né, dizendo, isso que eu estava falando antes, né, as formas de compreensão, sejam cristãs, sejam... Porque, de alguma forma, a epistemologia ocidental ela é cristã, ela é católica, né? O cristianismo é a religião de saída da religião, já dizia o Michel de Certeau. O cristianismo, ele constitui em si, ele fundamenta a ideia de um Deus transcendente, que é o que nos possibilita pensar num estado transcendente,
E esse estado transcendente, ele é um estado que tenta unificar uma língua só, deixando tudo aquilo que é resto como incompreensível. E aí eu acho que talvez dê para, né, estou tentando dialogar com a tua questão, né, Tainara, a aniquilação do resto é transformar tudo aquilo que é resto em incompreensível. E a desumanização do resto passa por aí. E até o Viveiro de Castro tem alguns textos, né, em que ele vai comentar sobre a questão da animalidade, né, e as epistemologias, né, epistemologias animais, por exemplo, né, qual o ponto de vista de uma onça? Né, o ponto de vista de uma onça é o ponto de vista humano, tendo no outro a sua animalidade. E que o pensamento ameríndio faria esse giro com muito mais facilidade. E aí, vindo, né, na questão da transcendência, do Estado, do monolinguismo e desse giro que o Viveiro de Castro promove, em que ele vai analisar, através de uma contrainterpretação, as análises sobre o canibalismo e o xamanismo do século XVI. E ele vai mostrar que o canibalismo ritual ele não é de substância. Ele não é de comer carne, mas ele é de transmutação de perspectivas, onde o eu se constitui pelo outro. E aí é interessante, ele vai pegar inclusive os cantos de guerras arauetês, em que ele vai mostrar que os gritos do guerreiro é do adversário sendo aniquilado pelo guerreiro. Então, uma constituição do eu pelo outro. Que acaba sendo, né, uma tomada da equação humana na nossa constituição especular, na nossa constituição pelo grande outro. Porém, né, a sugestão do Viveiros de Castro e que a gente pode aprender em psicanálise é de que, claro, a psicanálise mantém uma crítica à universalização, ela valoriza a experiência singular, mas mais ainda, ela promove um outro lugar para o testemunho e para as multiplicidades de perspectiva. E aqui tem uma diferença. Quando eu digo multiplicidade de perspectivas, não é multiplicidade de histórias ou multiplicidade de versões. É multiplicidade de perspectivas. Porque fazer política e pensar politicamente, como psicanalista, tem a ver com política de muitos e não política para alguns ou política para grupos. E tentar ter figurações e anseios e sonhos para que a psicanálise continue a existir é entender que o nosso desafio é pensar não só em psicanálises ou numa psicanálise, desculpa, que possa trabalhar com as diferentes modalidades de linguagem ou de língua, de idioma psicanalítico, melhor,
mas também entender que há sim uma comunidade quando a gente está encarando diferentes perspectivas do que é psicanálise, do que é tratamento, do que é formação, do que é sofrimento, do que é sintoma. E o que seria essa comunidade? E aí a gente vai, né, eu vou entrar aqui, vou deixar um pouco a pista, que isso tem a ver com esse espaço de criação conceitual, de criatividade, de resistência, que precisa ser operante, ao qual a gente precisa tentar constituir para pensar técnica, ética e política nas possibilidades da psicanálise, no social e na cultura, né, que é um tanto do tema da próxima semana. Ana, quer complementar, incluir algo? Só ia dizer que eu acho esse texto do Viganò bem interessante, porque eu conheço pouco esse autor, não conheço a fundo, mas eu sei que ele tem uma experiência em instituições de saúde mental na Itália. E o que ele consegue assim, ler no Lacan me parece bastante interessante para pensar, né, alguma coisa que excede a instituição e que articula, ele diz assim, né, a teoria dos discursos não é uma teoria social, pegando a teoria dos discursos do Lacan, não é uma teoria social que se limita a descrever as mutações dos fenômenos coletivos. Esse é um modo de pôr a experiência do sujeito e de seus vínculos sociais não mais em função do sintoma, mas em função do fantasma e, por isso, de uma economia de gozo. Então, ele vai pensar a instituição por essa via do fantasma e depois ele vai falar, que eu acho que é uma coisa bastante ousada, eu acho que isso está impresso de alguma forma, com certeza, na experiência que a gente tem no Brasil com a luta antimanicomial. Só deixa eu achar aqui o ponto específico que ele fala de uma lógica não neurótica para pensar a instituição. Só um momentinho. Ele diz assim, ele fala da psicanálise, né, enquanto uma clínica do ato de palavra, né. Então, seria possível identificar duas consequências pressupostas a partir da inserção do ato da palavra no centro do trabalho institucional, ou mais precisamente, o ato que cria a palavra, né, cria a condição disso. Uma redefinição do sintoma no estilo da psicose, que, ao contrário da neurose, significaria uma suplência subjetiva na nominação do gozo, ao invés de uma metáfora e de uma mensagem. Aqui, a clínica diferencial neurose-psicose afiança-se a alternativa transclínica, e eu fiquei, quando você falava do Viveros, com esse prefixo trans na cabeça. Transclínica, letra, discurso. A outra consequência implica um repensar da pulsão e da demanda. Esse tema da demanda, lá no contexto do coletivo que eu trabalho, e acho que de outros, é um tema recorrente que precisaria ser articulado, eu acho. Nesse sentido, seria possível criar lugares de trabalho onde o discurso do analista seja operante, abre aspas, centrado em um vazio real de saber-poder. Depois ele vai dizer que ir além do ético, servindo-se dele, corresponde à ideia de que o ponto essencial do trabalho do analista em instituições, o que podemos, né, eu considero remeter também à própria
a articulação do discurso do analista na polis consiste na construção do outro em uma época na qual o outro, com O maiúsculo, enquanto lugar da falta significante, tende a não existir e ser refutado, né? Principalmente pelo discurso neoliberal, tentando tamponar essa falta significante. Justamente o que testemunham daí o Vigano dizendo os novos sintomas sociais, que eu acho que não são tão novos assim. Mas acho que isso é interessante de colocar, pensar a instituição numa redefinição do sintoma no estilo da psicose, não da neurose. Então, furando essa forma de instituição a partir das identificações, ainda que eu acho que nunca se elimina isso, né? E acho também que esse tema da demanda é um tema necessário para desenvolver e para articular a partir das questões que você tá colocando. E eu fico pensando muito nesse prefixo trans, Gabriel. Acho que isso também tem que ver com que a gente está, com essa articulação que você está propondo, assim, né? Não sei tanto se um multi, mas um trans. A ideia de uma transclínica, né? Tem, né, acho que tem sempre um trabalho da instituição, como eu vinha falando, e o Viganò foi alguém que pensou muito em instituição. Né? O trabalho da instituição ele é de formar sínteses. E isso até mesmo Freud já falava no eu, né? O eu forma sínteses, né? Especialmente o eu neurótico. O eu forma um, né? Um com o outro. Então, acho que tem esse trabalho aqui, não sei, vamos pensar no transclínico ou não, talvez seja um operador interessante para a gente pensar na criação conceitual, né? Mas a atenção de não formar síntese, que tem a ver também com, acho que essa é a minha preocupação, né, nesse seminário, né? Uma delas, que é de, primeiro, não fazer com que as experiências que a gente chama de coletivas, que têm aparecido hoje, que elas sequestrem todo o campo da psicanálise no social, toda a reflexão sobre o político, né? E aí eu acho que a gente conversou já sobre isso, né, na posterior à tua qualificação, do quanto, de estranhamente, a ideia de pensar o coletivo como uma lógica está meio ficando aérea para quem pensa as formações coletivamente, né? Então acho que isso pode ser um sintoma interessante que a gente tem aqui, porque eu acho que só para pegando aqui, para quem não acompanha tanto essa discussão, o coletivo, né, é uma proposta conceitual do Jean Rui. O Jean Rui era o grande parceiro clínico do Félix Guattari, fundador de Laborde, né, também um psicanalista lacaniano, mas um psicoterapeuta institucional acima de tudo. E o Jean Rui tem um seminário de 1985 dele, né, em Laborde, que se tornaram depois o livro O Coletivo, que é um livro que ele vai trabalhar a partir da experiência na clínica com as psicoses, né, essas experiências que são horizontais, que têm a ver também com uma renúncia nos dispositivos de cuidado, de hierarquizações nas posições. Né? Então, por exemplo, o médico psiquiatra também cozinha, o enfermeiro faz oficina de jogos, né? É uma coisa quase de uma indistinção, de modo a formar comunidade. Né? E aí, o pensamento do Jean Rui fala dessa ideia do coletivo como uma circulação, cuja prefiguração ela é de uma indefinição. Né? Tem algo que não se define, ou seja, tem algo que não vira síntese, né? Nessa formação coletiva. Portanto, não é do coletivo, nem em coletivo, é coletiva, né? Adjetivando aqui. Mas, enfim, a gente deixa. Não sei se alguém quer comentar algo, assim, para a gente abrir um espacinho. Senão, até fazendo aviso, né? A gente falou do trabalho e alguém perguntou sobre isso.
E aí sempre a ideia no último momento do seminário é ter algumas apresentações, seja apresentações de dispositivos que pessoas participam, sejam apresentações assim do escopo do seminário, dos temas do ano, né? E aí eu queria ver, né, se tem alguém que está a fim de fazer assim umas 3 pessoas, né, ou 3 duplas, por exemplo, que possam fazer apresentações, comentários dos temas do seminário no último dia, né, quando a gente for fazer a conclusão, coisa de 10 minutos, né, e isso equivaleria ao trabalho de conclusão também, da quem se dispor, e aí quem tiver né, animado para fazer isso, pode me escrever e a gente combina, né? Seria para daqui a 2 semanas. Mas não sei se alguém quer comentar algo hoje. Teve bastante conceito e coisa, né? E bem denso. Alguém? Eu vou dizer então que a Radmila tem 2 frases muito boas que eu recolhi no texto dela. Uma é que o inconsciente não é, portanto, um negócio estritamente doméstico. Acho ótima essa frase, mas acho também que a gente tem que ressignificar o doméstico, né? Porque o doméstico fica, às vezes, num lugar menos valoroso. Acho que no doméstico tem muita política. E ela diz assim, o psicanalista é justamente o sintoma ambulante de uma análise interminável. Acho que isso não é pouca coisa, né? Assim, dizer isso para tratar dessa questão que você coloca, Gabriel, como pensar os pactos mortíferos também que estão incluídos nessa tentativa de continuidade da psicanálise. E eu acho que tem a ver com isso, né? Esse desejo de transmissão, continuidade, desejo de aniquilação e de predação tem a ver com esse ponto de interrogação que eu preciso colocar aqui, né? O quanto a gente tentar desconstruir, criticar, redescrever, repensar a psicanálise também tem a ver com predação e aniquilação, né? Também tem a ver com desejo de destruição. Porque o desejo de destruição ele é algo importante do corpo político. O desejo de destruição alheia, incluindo a própria psicanálise. Né? A psicanálise morre, mas ela também é matável. E até no texto do Miller ele faz um comentário sobre as discussões sobre a morte do Lacan, né? Que esse é algo que acontece dentro de instituição, né? Que você precisa matar simbolicamente aquele que detém um lugar de mais um, né? Esse lugar seja de referência, seja de diferença. Como assim na política a gente tem, né? Acho que o comentário a Tainara foi a propósito disso. Na política a gente também mata vagarosamente aqueles que compõem a diferença. Mata sadicamente, né? A gente não termina de matar de uma vez, né? A gente mata aos poucos, né? A política tem a ver com isso, como a educação tem a ver com isso, dessa aniquilação pouco a pouco, né? Ela também tem esse risco imanente a ela. Tem que comentar algo, pessoal? Se não, a gente vai se falando durante a semana. Quem tiver animado para uma apresentação, avise. A gente vai conversando. Aí, para o encontro da próxima semana, teremos como tema, como eu já pré-anunciei antes, criação conceitual, criatividade e resistência, potência técnica, ética teórica e política nas possibilidades clínicas no social do social. Eu vou estar com a Ana, né? A gente vai continuar pensando juntos aqui. Temos 4 textos, 2 do Tosquelles, A Guerra Civil Espanhola e Política e Psiquiatria. Um do Dias Coffaré, Aspectos da Segregação. Um do Guido Lieberman,
né, que é o prólogo e a psicanálise freudiana e ego psychology, que está no livro Freud no Kibbutz, e por fim, um capítulo do Birman sobre sublimação, no livro Cartografias do Avesso, todos lá disponíveis para vocês acessarem. Tá, gente, obrigado. Até semana que vem. Obrigada, gente, pela escuta.